Tessalonicenses, na paz. E aí, conseguiram dormir lá ontem? Sossegou as coisas lá? Oi? Glória a Deus. Se acalma-se em nome de Jesus, até a tempestade se acalma. Entendeu? Segunda Tessalonicenses, né? Segunda Tessalonicenses, Dona Maria, bom dia, Dona Maria. Dona Maria de Jesus. Acharam aí, pessoal? Segunda Tessalonicenses, lá no versículo 3, segunda, tá fresquinha aí, Dona Maria? Conseguiu o quê? As tábuas não consegui ainda, Dona Maria. Tu tem? Ah, se a senhora puder emprestar. Ah, glória a Deus. Então Deus é bom, Dona Maria. Ele está precisando. É só para ele fazer, depois a gente devolve. Fazer a colunazinha aqui, ó. Obrigada, Dona Maria. Deus abençoe, tá? Então, aqui, preste bem atenção. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Acharam aí? Tessalonicenses 2, versículo 3. Esse tempo é tão bonzinho, fresquinho, né? Naquele calor. Olha o que está escrito aí, presta bem atenção. Deus está falando assim, gente, ó. Ninguém, mas ninguém mesmo, ninguém, de maneira nenhuma vos engane. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos parar nesse versículo aqui. Ninguém de maneira nenhuma vos engane. O primeiro engano, às vezes, começa dentro da igreja. Como assim? Quando você vem para a igreja, o inimigo ele vai fazer de tudo para te distrair dentro da igreja. Distrair a sua mente, para você não prestar atenção na palavra. Por quê? O que vai mudar a sua vida não é a sua pastora, o seu pastor, não é a igreja, é a palavra. Jesus diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade, ela vos libertará. Erreis, né? E não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então o inimigo, ele vai fazer de tudo para você não conhecer nem as escrituras e nem o poder de Deus. Porque para você conhecer o poder de Deus, você tem que conhecer as escrituras. Você tem que saber o que Jesus fez por você na cruz. O que ele fez com o diabo. Você está entendendo? Porque na verdade ele está aí destruindo a vida das pessoas, mas ele já foi derrotado. Há mais de 2000 anos atrás. Claro que em alguns casos, não é todos, o demônio está destruindo porque a pessoa dá brecha para ele. Porque a gente, Deus, ele deixou um ensinamento bem claro na Bíblia. Não deixe lugar ao diabo. Se você der um lugarzinho, ele entra. Você entendeu? Ele entra e se ele entrar, ele não deixa a sua família se converter. Ele não deixa a sua vida mudar. Ele trava tudo. Você está entendendo? É ele que não deixa as coisas andar para frente. É ele que não...
que tenta impedir os seus filhos de se converter, que tenta impedir a sua família de se converter. É ele que está fazendo isso. Mas nós temos que observar, não podemos deixar ninguém nos enganar, porque se ele enganar você, ele não deixa as suas coisas andar. Eu vou dar um exemplo aqui, está falando aqui, ninguém de maneira nenhuma nos engana. O Adão e a Eva, eles foram enganados. Você entendeu? Porque a Bíblia fala que o demônio ele não é maior do que Deus, mas ele é astuto. Ele é astuto, ele é sagaz, ele é, você está entendendo? Ele tem uma alta habilidade em enganar. E se a gente não for aquela pessoa muito bem alicerçada na palavra, você for uma pessoa religiosa, você não consegue sair da mão dele. Você está entendendo? É a mesma coisa, é a doença. A palavra de Deus diz o seguinte, que verdadeiramente, eu estava pregando isso aqui com uma irmã do Verbo, verdadeiramente, o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e Ele levou sobre si. E pelas suas feridas, nós fomos o quê? Sarados. Estão prestando atenção direitinho, gente, no que está sendo ensinado? E se vocês não prestar atenção na palavra, infelizmente, vocês não vão receber a bênção de vocês, não. A bênção vem pela palavra, gente. Desperta, não deixe o inimigo enganar vocês. Você vai estar sentado aí na cadeira, você está pensando em outra coisa lá fora. Eu sempre faço isso aqui na igreja, mas porque a senhora é enjoada? Não, que não adianta vocês virem aqui e não ouvir. Infelizmente, é um pouquinho chato de falar, mas vocês vieram à toa. Porque você vai no mercado, roda tudo e não compra nada. Você foi fazer o que lá? Foi passear no mercado. Você está entendendo? Aí você vem na igreja, você senta ali, tu não escuta nada, tu vem à toa. Porque a fé vem pelo ouvido. A palavra que liberta. Então você veio e ficou voando ali, saiu, perdeu sua bênção. Entendeu? Pessoal, quando a gente vem para a igreja, você não pode deixar nada te distrair, você tem que prestar atenção no que está sendo ensinado. Não é na pastora, não. Vestido da pastora, esquece a roupa da pastora. Estou falando que você tem que prestar atenção no que ela está ensinando, Deus está usando para ensinar. Entendeu? É igual uma escola. Eu fiz autoescola um tempo atrás. Aí eu sentava lá, prestava atenção direitinho. Toda aula, a gente fazia aula, depois tinha um simulado. Por exemplo, a aula era sobre primeiro socorro. Mas tem isso não? Tem. Aí o que tinha que fazer? Depois eu tinha que fazer um simulado dos primeiros socorros. Só era 30 perguntas, tinha que acertar no mínimo 21, tudo de primeiro socorro, sobre aquilo que a gente estudou. Era direção defensiva, tinha 30 perguntas sobre direção defensiva, tinha que acertar no mínimo 21. Se você não prestasse atenção, você não ia acertar. Toda aula tinha isso. Só que um dia eu fui e eu saí de casa e uma bombinha atrás da outra, irmão. Entendeu? E naquele dia tinha uma pessoa da minha família que não estava se sentindo bem, o pessoal toda hora me ligando. Eu nem prestei atenção na aula. Eu estava olhando para a televisão e minha mente estava em outro lugar. Na hora que ele me deu aquela simulada, eu não sabia nem o que é. O que é isso aqui? Eu lembro até hoje, foi até um simulado que falava sobre faixa. Tá vendo? Faixa. Eu aprendi muita coisa na autoescola, mas esse negócio de faixa eu tenho que estudar de novo, porque aquele dia eu não estava prestando atenção, outro dia tinha uma faixa lá na rua, que faixa é aquela ali? Entendeu? Tá vendo? Não prestei atenção. Estava falando sobre faixa branca, faixa amarela, que simboliza as sinalizações, faixa daquela que vai contínua, né? Aquela que é pontuada. Estava falando sobre faixa, mas eu não entendi nada, porque eu estava com a mente em outro lugar. Então, se você não prestar atenção, realmente, você vai ficar olhando para a cara do professor, depois você vai
Tu vai até decorar a cara do professor, mas o que ele falou, nada. Entendeu? É a mesma coisa, gente. Se a gente vem para a igreja, você fica voando. O pastor está pregando, você está lá em 1900 fraldinha pensando na moda bezerro. Aí os seus problemas, sua luta que você tem que vencer, a pessoa não vence, porque perdeu a palavra. Entendeu? Eu costumo falar lá em casa, as meninas, elas já até me conhecem. Quando eu estou indo lá para o pastor Mota, o culto, gente, vamos embora, anda logo. Se perdeu a palavra, aí elas mesmo falam, perdeu tudo. Porque eu sempre falo isso, perdeu a palavra, perdeu tudo, perdeu tudo todo. O que eu vou fazer lá? Você está entendendo? Se o principal que era para mim ser abençoado, eu perdi. Oi? É o alimento do espírito. Você está entendendo? Aí a pessoa vem para a igreja, é um espírito que faz isso, a pessoa dorme, dá sono, ou a pessoa está ali, mas a mente da pessoa está lá fora. Quando eu sair daqui, não tem que passar no sacolão, não esquece o sacolão. Você precisa primeiro de Jesus, depois vai para o sacolão, entendeu? Mas depois que eu sair daqui, eu também tenho que fazer almoço. Eu também tenho, irmão. Eu preciso ficar aqui, eu tenho que fazer almoço. Mas aí o apóstolo Paulo comeu não. Eu quero, irmão, não tem como. Esquece isso, o almoço é depois, cara. Cada hora tem um tempo para cada coisa embaixo do sol. Agora a gente está em reunião com Jesus. Glória a Deus. Amém? Sim ou não? O almoço vai ficar até mais gostoso se você prestar atenção na palavra. Entendeu? Sai daqui de qualquer maneira aí. Capiroto agindo na tua vida, tu vai queimar lá a tua comida lá para que ela caia. Então, não é assim não. Bota Jesus em primeiro lugar, entendeu? Irmão, é sério. Então está falando aqui, de maneira nenhuma, ninguém de maneira nenhuma vos engane. Então a primeira pessoa que foi enganada foi o Adão e a Eva. Que Deus deu um mandamento a eles, e eles deu um mandamento, de toda árvore que tiver aqui no jardim, você comerá, menos daquela. Peraí, eu estava falando da enfermidade. Jesus me deu uma freada aqui, eu falei, era outra coisa que você estava falando, você concluiu. Eu estava falando da enfermidade. Jesus diz, está vendo, o Espírito Santo, ele é assim, ele não deixa você nada passar batido. Eu estava falando primeiro da enfermidade. Então Jesus disse que ele já te deu saúde, já levou, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e por suas feridas já fomos sarados. Mas se você não tiver fé, você não crê nessa palavra, daqui a pouco você está todo torto, toda torta, porque você está numa religiosidade, numa doutrina, e não realmente no Evangelho de Cristo, gente. Você está entendendo? Você tem a palavra, mas você não está crendo. Você tem que orar a Deus, se aprofundar das coisas de Deus, ter tempo para se consagrar, de fazer um jejum. Nós não podemos ter uma vida espiritual relaxada não, pessoal. Se você tiver uma vida espiritual relaxada, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para aplicar um jejum, eu não tenho tempo para me consagrar. Infelizmente, a palavra que você recebe é sufocada. Você já viu isso no livro de Mateus? Porque os cuidados desse mundo sufocam a palavra e ela se torna o quê? Infrutífera. Então você tem que ter aquela intimidade mesmo com Deus, não pode ser uma religiosidade. Por quê? Porque eu, por exemplo, vou dar um exemplo, eu quando prego que Jesus Cristo, ele já levou as nossas enfermidades, as nossas dores, é porque eu tenho lutas como você. Eu não vou ficar falando toda hora que eu tenho uma luta e ficar te falando, não, eu tenho que lutar minha luta com Deus. Você está entendendo? Mas eu vivo esse evangelho que eu prego. Em vez de botar uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá, e às vezes é coisa pesada. Outro dia eu estava sentindo, começou a me dar uma dor na direção do coração, como se fosse já viu quando a pessoa vai infartar, começa a doer na região do peito, do coração? É aquela dor forte lá dentro, é aquela falta de ar. Está entendendo? Começou a querer dar uma dor, mas a dor estava tão forte que ela começava aqui, apontava lá atrás nas costas.
Aí um dia passou, não falei nada. Aí sumiu. Depois no outro dia passou, não falei nada. Daqui a pouco começou a apertar aqui. E o Espírito Santo falou assim no meu coração: você não vai falar nada, não? Você está gostando do ataque? Porque você deve estar gostando, não mandou embora ainda. Aí eu falei: meu Deus quer que a gente seja obediente e creia na palavra dele, não seja religioso. Não, ele está fazendo papel de maluco, gente. A gente não está nem para um lado nem para o outro, a gente não sabe onde a gente está. Não é isso que Deus quer, não. Entendeu? Deus olha de cima, você é maluquice. Deus fica carregando essa dor para esse trabalho. Deus não te dei saúde, já te dei saúde, já te dei poder, vai ficar aí mesmo. Eu falei: é mesmo, né? Aí eu sentei lá na beira da cama lá, eu amarrei aquilo ali, repreendi em nome de Jesus, mandei embora, exigi que saísse do meu corpo. Lembrei aos espíritos imundos que ele não tem direito legal de tocar no meu corpo, porque Jesus Cristo, além de ter levado as minhas enfermidades, minhas dores, Jesus Cristo me deu poder e autoridade sobre ele, que já foi vencido, entendeu? Então, se a gente não agir dentro da palavra, não crer, nada vai acontecer. Você vai ficar sendo religioso, uma religiosa. O troço vai ficar ali te perseguindo a vida toda. Pastor, mas aí, você não falou da dor, cadê a dor? Sumiu, irmão. Desapareceu. Para onde ela foi? Lá para onde deveria estar, para o lago que queima com fogo e enxofre, que é o lugar do diabo, com as dores dele, com as mentiras dele. Você está entendendo? Se você não tiver a palavra, o diabo vai enganar você, mas isso aí foi muito peso que você pegou. Isso aí é porque você trabalha muito, lava muita roupa. Lembra aquela calça que você lavou na mão? É isso aí, você está doendo. E você vai acreditando naquela mentira. E não é. Jesus Cristo já te deu saúde. Hoje em dia tem até máquina de lavar tanquinha. Antigamente não tinha isso. A mulher carregava balde de água na cabeça, lavava a roupa nas pedras, agachada lá no meio do rio. E as pessoas tinham tudo saúde. Você não vê dizer que elas tinham artrite, osteoporose. Não tinha essas coisas. Pessoal de 100 anos de idade correndo atrás do porco lá na roça, matando o porco. Não vê dizer que eles tinham essas coisas. Então, se você deixar, o inimigo vai te enganar. Cuidado, você não aguenta não, você não tem saúde. Como que você não tem saúde? Jesus não te deu saúde. Você está entendendo? A mesma coisa é a sua família. Então, a gente tem que abrir nossos olhos para realmente a gente ser pessoas de Deus. Você não pode deixar ninguém te enganar. Ninguém de maneira nenhuma vos engane. A mesma coisa, presta bem atenção. Eu estava lembrando, ontem que eu estava lavando roupa, eu estava lembrando do meu marido. Estava lembrando? Estava. O meu marido, ele gostava muito de conversar comigo. A gente era um casal que conversava. A gente não era aquele casal, cada um seu quadrado, não. A gente conversava muito. E aí eu conversava sobre a minha vida, minha infância, ele conversava sobre a infância dele, a gente ria pra caramba. Né? Ele contava lá as travessuras que ele fazia, eu também contava as que eu fazia. Antigamente as crianças tinham infância, né? Entrava no pneu, saía rolando, não era aquela coisa só de celular. Então ele ficava contando as coisas dele e eu ficava contando da minha infância. E o meu marido, ele era assim, até a data que a mãe dele morreu, faleceu. Eu nunca vi o meu marido responder à mãe dele, nem tratar a mãe dele mal. Eu nunca vi meu marido fazer isso. O meu esposo, ele era um bom filho, entendeu? A mãe dele precisava de uma ajudinha, estava lá, ele não ficava muito tempo sem ver a mãe. E aí ele estava me contando o seguinte, que quando eu falei assim: Samuel, eu posso te perguntar uma coisa? Ele falou: pode. Por que você não... Ele tratava a mãe dele bem, mas eu perguntei assim: por que você nunca fala para sua mãe que você ama ela? Porque eu vivi com ele muitos anos, eu nunca ouvi ele dizer: mãe, eu te amo.
nunca, teu telefone, lugar nenhum. Mas ele tinha um enorme respeito por ela. Aí ele falou assim: Fabiana, quando eu era pequeno, eu dava muita dor de cabeça à minha mãe. Eu não respeitava minha mãe, eu não obedecia minha mãe. Chegava em casa, minha mãe gritava comigo, minha mãe ficava nervosa, minha mãe às vezes chorava. E eu sempre falava para minha mãe que eu amava ela. E ela falava: ama nada, se você amar, você não faz isso comigo, que não sei o quê. E ela sempre falava isso, entendeu? E aí ele disse que ele deu muito trabalho à mãe dele. Aí cheguei em casa todo cortado, e ela falava que não era para ele ia. E aí, de vez em quando, ele sempre falava isso. Ele, Fabiana, ela falava que amava lá, ama nada, olha o que você faz comigo, não sei o quê. Aí, quando foi um dia, eu aprontei um negócio com ela, ele contando, né? E eu fiquei tão triste com aquilo que eu fiz uma promessa a mim mesma. Eu falei que eu não ia, olha que assim, não tinha aquele entendimento da palavra que a gente tem. Eu falei para Deus que eu não ia mais dizer que eu amava minha mãe, mas que realmente eu ia amar ela de verdade, eu não ia fazer mais aquilo com a minha mãe. Eu estava fazendo a minha mãe sofrer. Aí ele falou: de lá para cá, eu passei a respeitar minha mãe, obedecer minha mãe, ter enorme carinho com ela. Eu não falo para ela que eu amo ela, mas eu mudei meu jeito de tratar minha mãe. Porque eu falava que eu amava, mas dava muita dor de cabeça a ela. Ele tomou uma atitude, não foi? Ontem eu estava um dia desse lavando roupa, eu estava lembrando disso que meu marido falou. Porque embora naquela época ele não tinha aquele verdadeiro evangelho, mas ele fez o certo, sabe por quê? Amor não tem nada a ver com palavra. Tem gente que fala que ama, eu fico pensando assim: meu Deus, você não sabe nem o que ela está falando. Amor não é palavras, é sentimentos e atitudes. Você demonstra que ama uma pessoa pelo que você faz por ela, não pelo que você fala. Pelo que você sente por ela. Porque quando você ama, você se importa, você se preocupa, você cuida, você se põe no lugar daquela pessoa. Se fosse eu no lugar dessa pessoa, o que eu gostaria que fizesse comigo? Não é isso que está escrito lá no Lucas 6, 37, um negócio assim. Está escrito assim: faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então, quando você ama, você faz o bem, você se preocupa, você se coloca no lugar da pessoa. Amar é o que você sente e o que você faz, não é o que você fala. Eu estava meditando nisso. Eu tinha me esquecido muitos anos que eu ouvi meu marido falar isso. Eu não sei nem por que isso veio na minha mente. É porque eu estava meditando sobre o amor. E quando eu estava meditando sobre o amor, eu lembrei disso que ele falou. Mas tem muitos anos que ele falou isso para mim. Ele falou: eu era criança quando eu fiz esse acordo lá com Deus. Eu falei: Deus, eu não vou mais falar que eu amo minha mãe, mas eu vou amar minha mãe. E realmente, Samuel tinha um enorme carinho com a mãe dele, cuidar, esconder, você está entendendo? Mas eu nunca ouvi ele falar que amava a mãe dele. Ele foi para a glória, eu nunca ouvi ele falar isso, mas ele, segundo ele disse que não foi esse acordo aí que ele fez com Deus. Então não adianta eu falar: mas eu te amo tanto. O que você faz para demonstrar esse amor? Como que você demonstra esse amor que você ama? Entendeu? Eu posso dizer que eu te amo, mas eu não me importo com o teu sofrimento, eu não quero saber o que você está passando. Você está entendendo? Não me coloco no seu lugar, esse problema é seu, é meio complicado esse amor. Você está entendendo? Agora eu posso não falar que eu te amo, mas se você precisar de mim dentro
dentro da onde eu puder, eu vou estar pronta para te ajudar. Só quando não dá. Entendeu? Porque às vezes a gente também quer fazer e não tem condições. Às vezes tem pessoas que eu olho assim, eu gostaria de fazer alguma coisinha, mas eu ainda não tenho condições de fazer, então eu oro para que Deus abençoe, eu até levante a pessoa para fazer. Porque às vezes tem pessoas que me pedem ajuda, outros que não me pedem, mas eu sei que está precisando, mas eu também não tenho como fazer naquele momento. Deus conhece meu coração. Se Ele sabe que se eu pudesse, eu faria. Você está entendendo? Aí eu oro para Deus fazer. Mas o amor é isso. Você está entendendo? Quem ama, cuida. Quem ama, se preocupa. Quem ama... não é uma coisa forçada, não. Não existe ninguém amar ninguém forçado. Aí eu vou amar porque eu tenho que amar. Como é que eu vou amar porque eu tenho que amar se eu não sinto amor? Você está entendendo? Então você tem que orar a Deus. Você tem que se aproximar do dono do amor. Quem está muito afastado de Deus, esfria no amor, sabia? Tem gente que está afastada de Deus. Mas por que está afastado de Deus? Deus se afastou dessa pessoa? Não. É falta de comunhão. A pessoa não está tendo aquela comunhão que deveria ter com Deus. A pessoa saiu, em algum ponto, ela saiu da palavra. Porque muitas das vezes nós achamos, mas eu estou com Deus, eu já orei, eu já fiz, já aconteceu, irmão, mas você tem que estar com a tua vida alinhada com a palavra. Se tem uma coisa na sua vida que está fora da palavra, você precisa acertar isso. Que é para as coisas se acertar no lugar. Pastor, isso está escrito na Bíblia? Isso é Bíblia? Vamos lá, 2 Crônicas. Tem que observar isso, ó. Tem umas coisinhas que eu saí da palavra. Mas o que você faz? Volta, irmão. Ué, tu não vai ficar sofrendo, vai. Se eu pego uma estrada aí, dando a contramão, todo mundo, tá na mão errada, o que eu vou fazer? Volta, ou eu vou ficar insistindo na contramão até bater. Entendeu? Até vir um lado também a 1000 por hora e causar um acidente. Não estou no caminho certo, eu vou voltar, eu vou pedir força a Deus e vou voltar. Jesus não falou lá no Apocalipse? Volta ao primeiro amor. Ele não falou? Então, para você voltar, então você tem que observar. A mesma coisa, preste bem atenção. Isso aqui, gente, eu vou explicar direitinho, que é para poder ver se consegue entrar no seu coração. Sim ou não? Quando a palavra de Deus diz assim, ó, obedecei aos vossos pastores, não é isso? Isso é um mandamento de Deus. Mas ninguém é obrigada. A verdade é essa. Se eu decidir não obedecer o meu pastor, Deus não vai me forçar, meu pastor não vai me forçar, ninguém vai botar uma pistola na minha cara, ó, você vai ter que obedecer o pastor agora. Ninguém vai fazer isso. E nem meu pastor vai ficar andando atrás de mim, você tem que obedecer. Não. Isso é um ensinamento de Deus para que a gente viva bem, para que a gente prospere, para que a gente tenha paz. Você entendeu? Tudo que está escrito aqui não é nada à força, é para o seu bem. Se você colocar em prática, Deus vai poder cumprir tudo que Ele prometeu na sua vida. E até mais. Ele vai poder fazer o que Ele quer, o plano dele na sua vida. O plano dele é melhor do que o seu. Não está escrito na Bíblia isso? Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Pensamento de bom, de paz, para fazer o bem para vocês. Deus não quer o mal de vocês, de jeito nenhum, Ele quer o bem. Só que às vezes a pessoa é meio cabeça dura, a pessoa não aceita o que Deus está falando. Então esse ensinamento, obedecer os vossos pastores, ninguém vai forçar você a fazer isso. Mas é para o seu bem. Tem pessoas que não fazem isso, que a pessoa desobedece, a pessoa acha que não tem nada a ver não, o pastor falou, mas eu sei o que eu estou fazendo, e que não sei o que, e você acaba saindo da palavra.
Aí você estava no caminho onde Deus ia te abençoar, onde a sua bênção ia acontecer, você saiu. Entendeu? Aí o anjo que estava lá segurando a bênção ficou com um mau carão desse tamanho, tem que voltar com aquela bênção de novo. Mas o que foi? De novo, Senhor, saiu da tua palavra. Entendeu? Toda hora o anjo está cansado de ficar subindo e descendo por dentro, porque a pessoa não obedece. Ontem veio me ligar uma irmã, que a irmã lá atrás, eu tentei dar conselho, tentei, a irmã não queria me ouvir de jeito nenhum. Não queria, pastor, tá bom, não queria meu conselho. E eu dei um conselho a ela não ouviu. Eu falei, tá bom, vou orar, né? Fazer o quê? Vou forçar a irmã a ouvir meu conselho. Eu orei. Aí quando foi ontem, ela me ligou de manhã. Pastor, estou passando uma situação assim. Ah, pastor, eu queria um conselho. Mas agora ela já queria um conselho, naquela mesma situação que eu já tinha aconselhado ela. Aí eu sentei lá na cama e falei, irmã, deixa eu te falar, você está me ouvindo direitinho, eu estou. A gente tem que ter paciência, né, para ensinar. Preste bem atenção, essa situação é a mesma coisa que eu tinha te aconselhado no começo. Lembra quando isso tudo começou? Porque começou um problema na vida dela e o problema piorou e se agravou muito. Mas no comecinho que tinha começado, eu já tinha falado para ela, se você fizer assim, isso acaba. Só que ela não ouviu. No meio do problema, que tinha se agravado mais um pouquinho, irmã, preste atenção, se você fizer assim, aí quando foi ontem, ela me conselho, quer dizer, a irmã rodou, e acabou indo para onde? Para estar casando, porque eu falei com ela. Então, a pior coisa que tem, pessoal, é a teimosia. Entendeu? A pastor não sabe o que está falando, não. Sabe, a pessoa que não sabe o que ela está fazendo. Que ela vai ficar insistindo no erro, ela vai ficar igual aquele povo de Moisés, rodando. Entendeu? A pessoa não sai dali, não chega em lugar nenhum. E o problema, se ela não despertar logo, vai se agravando. Você está entendendo? Eu sei que Jesus já deu saúde, né? Mas vamos supor ali, lembra daquela mulher, a Verônica? Tu lembra que começou a dar umas machucadinhas no pé dela? Ela vivia por aí largada. Aí aquele machucadinho foi crescendo um pouquinho, criou uma feridinha pequenininha. Eu não sei quem é que estava aqui na igreja, o dia que eu olhei para o pé dela e falei assim, gente, vai ter que alguém procurar a família dessa menina, porque não vai dar bom isso ficar assim, porque ela não cuida, ela não passa no Metrolite, ela não vê aquilo ali está exposto. Daqui a pouco, desculpa a Rosane, eu estava tomando café, ela foi tomar café na hora que eu ia falar, aí a mosca ali faz um defeca ali, aí pronto. Daqui a pouco estou só cheia de... Entendeu? Quem estava aqui o dia que eu falei isso? Tu estava aí, Rosane? Mas isso não é uma maldição, isso aí é porque você está com o negócio, você não vai cuidar, vai piorar a situação. Você está entendendo? Claro que a gente... Oi? Pois é, porque funciona assim, já orou, já tinha que lavar, porque não tinha higiene aquilo ali, não tinha ninguém lavando aquilo ali, jogando metiolate, para evitar de uma mosca pousar ali. O que aconteceu? Ela ficou com aquele pé, aí eu encontrei, um dia que eu fui ali na padaria, eu encontrei a prima dela, acho que é a prima dela, né? Encontrei a prima dela, que era um parente que ela tinha. Eu falei, olha, a senhora tinha que arrumar uma pessoa, alguém, pegar a Verônica e levar ela para o hospital, porque ela está com feridinhas no pé e ela não cuida daquilo ali. Ela fica para baixo, fica dormindo ali, se uma mosca pousar, alguma coisa, que não vai dar problema. Mas não adianta, porque ela não quer, a gente tentou levar ela à força, mas ela não quis de jeito nenhum.
e que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Ela não queria ir de jeito nenhum. Não quis ir, não aceitou o conselho de ninguém, não quis ir. Aí tá, passou. Quando foi um dia, ela sumiu daqui. Eu percebi que ela não estava uns dias que ela não vinha para cá, ela não dormia aqui na igreja, ali na cidade. Ela tinha uns dias que ela sumiu dali. Aí a prima dela me ligou, pastora, ora aí. Aí eu falei, tá. O que houve? Eu estou indo para o hospital da posse para a Verônica, para ver o negócio do pé dela. Eu falei, é mesmo? Ela é, porque pastora, piorou aquilo, ela não quis deixar eu levar, agora eu estou levando, mas a senhora visse como é que está, eu estou andando com ela na rua, está por um caminho. Aí chegou lá, ela tirou uma foto. Inclusive o chão do hospital da Poça já estava sentado, estava cheio de tapuru assim no chão. Os tapuru comeu a carne dela, chegou no osso do pé. Ela mostrou lá o pedaço do osso assim, porque ela não cuidou daquilo ali. É horrível isso, não é? Mas você sabia que o pecado, se você não cuidar, ele vai se agravando? O pecado também é assim. Tem um erro na nossa vida, a gente não conserta, aquilo vai piorando. Um abismo vai puxando o outro, um abismo vai puxando o outro. Aí a pessoa começou com um ódio, ou uma mágoa, alguma coisa assim. Daqui a pouco a pessoa está xingando, daqui a pouco a pessoa está... Porque o demônio vai ganhando terreno na vida da pessoa. Por isso que a gente tem que cortar o mal pela raiz. Começou a agir na sua vida, não, eu vou começar a cortar logo isso aqui. Se tiver um pecado que você não confessou, você não luta contra ele, isso é um perigo na sua vida. Ele vai te separar de Deus, o salário do pecado é a morte. Foi uma feridinha, né? Mas cadê a Verônica? Ela foi, ela não voltou, ela morreu. Lá no hospital da Poça, ela morreu. Entendeu? Daqui a pouco começou a emagrecer, quando viu um montão de outras coisas lá, já era. Sim ou não? Entendeu? Então, pessoal, não tem jeito. A gente tem que lutar contra aquilo que está tentando derrubar você, pedir força a Deus. E você não pode deixar nada, nem ninguém te enganar. Pede força a Deus, eu não deixo o inimigo me enganar, cegar o meu entendimento. Ele cega, se Deus está falando, você não consegue entender para se consertar, daqui a pouco o inimigo vai querer cegar você. Você não enxerga mais o que você está fazendo de certo nem de errado. Você acha que o que você está fazendo está certo, não está. Outra coisa, eu lembrei, né, eu estava lá em casa, eu estava lembrando disso. Eu estava escutando o testemunho da Joyce Meyer. Entende, Joyce Meyer? Ela estava falando sobre o testemunho da vida dela, porque a Joyce Meyer, ela tem um testemunho muito forte. Todo mundo já deve saber o testemunho dela. Que ela, quando ela era pequena, ela era abusada pelo próprio pai. Era o pai, né? Não era o padrasto, não. Era o próprio pai. E com o consentimento da mãe, não é isso? A mãe sabia. Então ela cresceu, coitada, cheia de trauma, cheia de problema. Né? Até para ela casar foi difícil depois, porque... Então, o que acontece? Ela teve muitos problemas, né? Gente, eu fico pensando assim, meu Deus, a gente só não aprende o Evangelho se a gente não quiser. Até quando a gente vai ficar lutando, nunca vai aprender, gente. Jesus ficou olhando assim, só Deus. Aí, o que aconteceu? Ela falou que mais lá na frente, depois ela se converteu, né? Hoje ela é uma pregadora, Evangelho e tal. Ela disse que mais lá na frente, quando os pais dela envelheceram, Deus falou para ela cuidar dos pais.
E ela falou, gente, eu perdoei meu pai, eu perdoei a minha mãe. Mas aquele negócio de muito amor, aquela coisa toda, eu ainda tinha um pouco de dificuldade. Por mais que eu amava ele, porque às vezes vinha aquilo na minha mente, eu sei que eu amava ele. Mas Deus falou para me cuidar deles. Então, eu passei a cuidar, eu ia lá, ajudava eles, via que eles tinham necessidade e tal. E eu me sentia culpada de não ser assim um pouco mais próximo. Mas aí Deus falou no meu coração, Joyce, você não tem ódio, você não tem mágoa, e você está ajudando, você está cuidando deles. Isso é amor. Entendeu? Eu acho muito interessante essa palavra. Isso é amor. Porque amar não é palavras. Não era ela ficar, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, pai. Mas ela falou, mas eu cumpri aquela palavra quando diz, honra teu pai e a tua mãe. Porque enquanto eles viveram, o que eu pude fazer, eu fiz. Eu cuidei deles, eu ajudei eles, estive ali presente. Você entendeu? Isso é interessante você aprender isso, né? Pessoal, faça o que Deus está falando, mesmo que te custe alguma coisa. Porque às vezes a sua carne não quer que você obedeça a Deus. Mas minha mãe me xingou, então não quero fazer nada para ela. Irmão, você mesmo, a Joyce está pregando justamente sobre isso. Mesmo sem você querer, vai lá e faz, porque você tem que obedecer a Deus. E se você, quero, então você não faz, você está desobedecendo a palavra de Deus. Você está indo pela sua vontade, não pelo que Deus está falando. E ela falou assim, gente, eu perdoei minha mãe e meu pai, mas se você me perguntar se eu queria ir lá, e se eu queria estar indo lá, se eu queria estar fazendo, eu não queria. Mas eu tinha que fazer, porque Deus estava mandando eu fazer. E aí? E ela fez. Ela cumpriu, eu cumpri o mandamento do Senhor. Entendeu? Então você querendo ou não, se esforça para obedecer. Por isso que Deus está falando, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus, é diferente. Pastora, tudo que você faz para Jesus, tudo, você faz porque você quer? Não, tem coisas que eu não quero fazer. Ué, mas que isso? Eu não estou falando a verdade, tem coisas que Deus mandou fazer que eu não queria fazer. Mas e aí? É aí que eu faço porque eu tenho que obedecer Ele, não é a minha vontade, é a dele. Todos os dias a senhora quer orar? Não. Tem dias que eu não queria orar, tem dias que eu queria dormir. Tem horas que eu acordo para orar de madrugada, eu quero dormir, eu não quero orar. A verdade é essa. Vocês estão rindo, né? Parece doideira, né? Mas é verdade, eu não posso ser hipócrita. Eu estou cheio dizendo que, se eu me perguntasse, vem cá, mas tu acordou para orar assim? Tu vai orar assim, mas a senhora quer orar? Não, eu queria dormir. Cheio de sono. Mas Deus não mandou eu orar. Amai a vossa inimiga, você tem que suplicar pelo seu inimigo. Senhor, ajuda o Bernardino, o cara quer te matar, irmão. Você tem que orar por ele. Entendeu? Você está entendendo? Sim ou não? Então, mas é o quê? Você, quando você sai por aí de carro, você quer... Hello, motor. Natasha, tu tem o número do teu tio para buscar? Vê se tem aí, eu acho que eu te dei. Se tiver, dá uma mensagem para ele, fala que eu estou pregando. Então, o que acontece? Pastora, a senhora quer usar o cinto de segurança? Não, eu trouxe um monte de cinto de segurança. Você presa, você quer olhar, porque não fala que... Entendeu? Mas por que a senhora usa? Porque é a lei, eu tenho que usar. Está entendendo? Se fosse pela senhora, só pela sua segurança, a senhora usaria? Não. A segurança é de Jesus.
Não usaria, falando a verdade. Então a gente não pode ser hipócrita. Então nem tudo que Deus manda fazer, eu vou lá fazer o que eu quero fazer. Não, mas é porque Ele mandou, eu tenho que fazer. Você está entendendo? Sim ou não? Hã? Funciona desse jeito, gente. A gente tem que obedecer a Deus, não tem pra onde correr. Hã? Então vamos lá. Eu lembro ainda essa pregação, ainda foi a Joyce que fez. Eu lembro que eu vi essa pregação. Essa pregação foi há muitos anos atrás, a Joyce Meyer. Ela disse que tinha uma menina, eu acho que era na igreja, não sei se era na igreja ou na casa dela, ou era uma empregada dela, um negócio assim. Que a menina era um amor de pessoa. Tem? Ela estava na igreja. É? Aí ela disse assim: Senhor, me mostra como que eu faço para abençoar essa moça e tal. Aí ela disse que passava, quando foi se arrumar no quarto dela, ela olhou no guarda-roupa e viu um vestido, não sei se era vermelho, sei lá. Ela disse que viu um vestido que ela comprou, que ela nunca tinha usado aquele vestido. Nunca. E o vestido era lindo e caro. Ela comprou, né? Aí veio aquilo na mente dela: ué, você não quer abençoar? A fulana, dá aquele vestido para ela. Aí ela, aquele vestido? Não é o Espírito Santo que está falando comigo, é o diabo. Não, vestido novinho que eu acabei de comprar, só pode ser o inimigo que está falando mesmo. Aí, vira e mexe, ela passava, todo dia quando ela passava, que ela olhava o vestido, dá aquele vestido. Aí ela: não, Senhor, o Espírito Santo, você não vai mandar eu dar meu vestido, você não ia fazer isso comigo. Meu vestido que eu comprei, eu nem usei meu vestido aí. E ela disse que ficou naquela luta. Ela disse que ficou naquela luta, dando. Toda vez que ela olhava, o Espírito Santo falava: esse vestido. Até que uma hora ela tomou coragem: tá bom, Jesus, o Senhor está falando. Aí ela foi lá, pegou o vestido, dobrou o vestido direitinho e tal, e deu o vestido para a menina de presente. Ela disse que ela ainda ficou alguns tempos, o Espírito Santo convencendo ela a dar o vestido, que ela não queria dar o vestido. Ela queria dar o vestido, mas depois Deus convenceu. Então nem sempre é fazer o que a gente quer, é o que Deus está falando para a gente fazer. Hã? Você está entendendo? A obediência a Deus, ela funciona desse jeito. Às vezes Deus está falando para você perdoar. Ah, mas eu não quero perdoar. Mas Deus está falando, mas tem que se esforçar para perdoar, irmão. Deus sabe por que Ele está falando. Que é para você também ser perdoada, para o seu bem. Amai a vossos inimigos. Não é isso? Fazei o bem àqueles que estão te aborrecendo. Mas por que Deus está mandando você amar o seu inimigo? E se você odiar ele, você está fazendo mal para você. O ódio é um demônio. Ele vai entrar no seu coração, os caras te dão um infarto, um AVC. Deus está falando para você não mentir. Por que Ele está falando para você não mentir? Porque no livro de João está escrito que o diabo ele é o pai da mentira. O diabo ele é o pai da mentira. E aquele que profere mentira está falando que é dele, está usando uma ferramenta dele. Então aquilo ali é uma porta que a pessoa abriu para o inimigo vai entrar por ali. Por que Deus está mandando a pessoa obedecer e honrar o pai e a mãe? É só para o benefício do pai e da mãe? Eu vou te falar, Ele mandou honrar o pai e a mãe. Mas o benefício está sendo de quem? Para que te vá bem e viva muito tempo. Tá vendo? A bênção é para você. Aí a gente não entende o que Deus está ensinando a gente para a gente ser feliz. Aí você vai tudo contar: honrar meu pai e minha mãe, aquilo lá que não vale nada. Então tá, então não fica sofrendo, fazer o quê? Quando fala para você obedecer e honrar o pai e a mãe, o benefício, a promessa, a bênção é para você.
Você não está entendendo? Fazer o quê? Entendeu? Aquele que der nem que seja um copo com água fria, um desses meus pequeninos, de modo nenhum receberá, de modo nenhum, como que é? Receberá, aí o pessoal não entendeu não, receberá o seu galardão, perderá o seu galardão. Se eu faço uma bondade para você, na verdade eu estou fazendo para mim, para você e para mim. Eu te dou um copo com água, quem vai beber água? E quem vai dar o galardão? Você está entendendo? É bênção mesmo, mas eu não entendo. Tem gente que a pessoa é assim, ó. Não ajuda ninguém, não faz nada para ninguém, você está sem coroa, tem pedrinha na coroa, sem nada. Oi? Entendeu? Não funciona assim, a fé sem a obra, ela é morta, gente. E o amor consiste no que você faz e no que você sente. Esquece esse negócio que eu amo tanto. Mas como eu amo? Mas o que você demonstra? O que você faz? Eu não faço nada, então. É meio espírito. Deus amou o mundo de tal maneira que o que ele fez? Primeiro, eu vou te provar como amor não é palavra, né? É sentimento. Primeiro, o que ele fez? Ele amou. Isso foi o quê? Um sentimento. Se ele amou, foi um sentimento, não foi uma palavra. Primeiro ele amou, ele sentiu amor. Sentiu amor pela humanidade. E depois o que ele fez? Ele entregou o seu filho. Quer dizer, ele sentiu e agiu. Ele fez isso por nós, entregou o único filho dele, unigênito. Tu nunca vê na Bíblia Deus falando toda hora, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus pregando, em verdade eu vos digo que eu te amo. Você não vê Deus falando isso, mas o que Deus fez e o que Jesus também fez, que ele sentiu compaixão, sentiu misericórdia, ajudou, pregou para o povo e se entregou pelo povo. Sim ou não? Ele amou. Agora eu amo. O que eu estou fazendo? Nada. Você está entendendo? Aí não funciona. Ele tem que entender as coisas de Deus, gente. Pastora, a senhora já ama todo mundo, a senhora já entende muito bem o que é o amor? Gente, uma das coisas mais profundas na Bíblia, para você conhecer o amor. O amor, ele é o vínculo da perfeição. Quem chega àquele estágio ali, ele chegou ao vínculo da perfeição. O amor, ele é uma prática. Entendeu? A Bíblia diz assim, exercitar uns aos outros no amor. Então você tem que fazer, praticar de força a Deus. Em primeiro lugar, se aproximar muito de Deus, ter aquela comunhão com Deus, porque o amor, ele é fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, mansidão, bondade, bom dia, e outras coisas mais, entendeu? Isso é um fruto do Espírito. Então, para mim, eu só consigo amar o meu próximo se eu estiver em comunhão com Deus. Se eu não estiver em comunhão com Deus, eu não vou amar ninguém, porque isso é um fruto do Espírito Santo. Eu tenho que ter o Espírito Santo para me ter esse fruto. Eu tenho que amar a Deus para me ter esse fruto. Eu tenho que estar em comunhão com Deus. Primeiramente, amar o Senhor Deus, né? Que Ele é amor. E depois eu vou exercitando isso. O Senhor vai me ensinando o que é o amor. Você tem que pedir isso a Deus. Eu oro a Deus. Não que eu já tenha, eu estou igual o apóstolo Paulo, não que eu já tenha alcançado. Entendeu? Mas eu sigo para o alto. Então eu me exercito nesse negócio de amor. Às vezes o diabo faz de tudo você odiar alguém, você tem que lutar para você amar essa pessoa. O diabo está querendo fazer que você odeia.
Você não pode obedecer ele, você tem que obedecer Deus. O diabo está mandando você odiar. Sim ou não? Mas Deus está mandando você fazer o quê? Amar. Glória a Deus. Amém. E amar, preste atenção, outra coisa. A Bíblia diz que o amor, ele não folga com a injustiça. Não é porque você ama a pessoa que você vai errar junto com ela. Você está vendo a pessoa no pecado e você vai, que bonzinho, que legal. Não faz assim não. O amor, ele não folga com a injustiça. Quando você vê alguém no pecado, você tem que orar pela pessoa para tirar aquela pessoa daquele pecado. Você não tem que compartilhar o pecado junto com ela. Ah, não, vamos mentir, não. Lembra de Ananias e Safira? Hã? Não, eu não vou mentir. Eu sou de Deus. Ah, mas se você não mentir, você vai perder não sei o quê. Cuidado com isso. O diabo está querendo destruir tua vida e está querendo arrumar uma mentira para te prender. Justamente o contrário, que é para você perder sua audiência. Você tem que vigiar. Glória a Deus. Hã? Funciona desse jeito. Fala tudo a verdade. Não faça isso. Não se conserta com os outros para pecar, achando que você vai ser feliz, não, porque pecado é pecado. Então ele está falando aqui, ó. Segunda porta. Às vezes tem pessoas que falam isso, né? Tem pais, tem amigos, pessoas assim, que falam, poxa, até reclamo, meu pai nunca diz que me ama. Minha mãe nunca diz que me ama. Não, o filho está dormindo. Pai acorda 4 horas da manhã, sai debaixo de chuva, no frio, rala o dia todo, escuta a conversa fiada de patrão, chega em casa todo dolorido, às vezes pega convulsão pesada, não tem um tempo para ele mesmo, um lazer, para passear. A mãe também é a mesma coisa. Se desdobra lá do avesso para fazer o que pode e o que não pode. Precisa falar que ele não. Hã? A mesma coisa os filhos. Ele tem filhos que fazem tudo, né? Pela mãe. Eu tenho uma sobrinha minha que eu sempre falo dela, porque eu sempre admirei o jeito dela tratar a mãe dela. Hoje ela é casada e ela tem os filhinhos dela, tem o marido dela. Mas o que eu achei tão interessante é que Deus honrou ela, porque ela casou com um bom rapaz, cuida dela direitinho, cuida da família direitinho. Ela também, como Deus abençoou essa vida dessa minha sobrinha. Porque ela, desde novinha, ela sempre honrou a mãe dela. A mãe dela precisava de uma ajudinha com as crianças, né? Que eram 6 crianças, ela era mais velha. Ela, desde novinha, ela ajudava a mãe. Ela não tinha, coitada, uma boa parte da vida dela, ela não teve assim muito tempo para ela, porque ela que cuidava das 5 crianças, e dava banho. E tá certo que a minha irmã também cuidava, mas minha irmã teve uma situação, um período difícil da vida dela, que ela teve que trabalhar fora para cuidar das crianças, né? Financeiramente. E essa minha sobrinha que dava banho, fazia comida, cuidava das crianças. Gente, não é fácil uma jovenzinha da idade dela, desde novinha, cuidar de 5 crianças. Ela sabia onde estavam os documentos, tudo certinho, ela sabia as datas de nascimento, tudo certinho. Você está entendendo? E ela honrava, como ela honrava a mãe, como ela ajudava a mãe, gente. E não tinha aquele negócio de tempo de lazer, sair com as amiguinhas, não tinha nada disso.
Ah, saiu um pouquinho dia de sábado, não tinha nada disso. O negócio era ali, ó, ajudando ali a mãe. Aí depois ela casou, no casamento, como Deus tem honrado essa menina. Você está entendendo? Gente, ninguém perde por fazer a vontade de Deus, só ganha. Às vezes a pessoa fica assim, poxa, eu não sei, porque tanto tempo que eu estou esperando benção, a benção nunca chega. Mas você tem que ver se não tem alguma coisa atrapalhando essa benção sua. Lembra que eu acabei de pregar lá? Ninguém, de modo nenhum nos engana. Você tem que ver se não tem uma coisa que engana você. Tira você da palavra, convence você a fazer o contrário que Deus está falando. Você tem que ver isso. Não? Eu sei que é difícil eu falar isso, mas você com raiva ou não, chateado ou não, obedeça a Deus, irmão. Faz igual a Joyce Meyer. Joyce Meyer lá, perguntar se eu queria ir lá, não queria, mas eu tinha que ir, eu tinha que obedecer a Deus. E obedeci. O amor não é atitude. Isso não faz. Não vou fazer, não empaca ali. Aí quer dizer, Deus quer abençoar, mas como que vai abençoar? Entendeu? Ele fica impossibilitado de agir. Então, irmão, funciona desse jeito. Servir ao Senhor é negar você mesmo. Pastor, você gosta de pregar o Evangelho? Gosto. Foi terça-feira passada, eu tinha ido resolver uns negócios. Segunda-feira foi um pouquinho corrido para mim, segunda-feira. Aconteceu, eu tive que fazer um negócio lá em casa. Eu fui para o monte, passei a tarde no monte. Depois eu voltei para casa, ainda fui fazer uns negócios, um serviço meu lá. Eu fui dormir tarde, cansada, segunda-feira. Irmão, terça-feira de manhã, o meu corpo, ele não queria de jeito nenhum ir para a igreja. Eu sentei na beirada da cama, Deus me dá força para a igreja. Eu não queria levantar de jeito nenhum. Eu amo pregar o Evangelho, mas estava muito levantar. Assim, estava doente? Mas cansado, vontade de ficar deitada, de descansar. Eu pedi força a Deus, juntei tudo, me estiquei toda. Fui lá, me arrumei e fui para a igreja. Eu, antes de sair de casa, eu não falei assim, Jesus, eu te amo. Mas precisa eu falar que eu amo ele? Tem coisas que eu nego a mim mesma, a minha vontade, meu querer, me esforço para fazer a vontade dele, não precisa falar. Agora também não adianta ficar, Deus, eu te amo tanto, mas ele vai falar, por que me diz Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Entendeu? Ele vai falar, tá de brincadeira, né? Toda hora tu fala que me ama, mas você não faz isso, não faz isso. Aí é meio complicado. Entendeu? Amar é atitude, gente. Ser feliz ou não, ou triste ou não, ou com raiva, não faz o que Deus está falando para Deus te abençoar. Glória a Deus. Amém? Deus está falando aqui, vamos lá. Lá no 2 Crônica, no capítulo 7. Achar 2 Crônica 7, lá no versículo 14. Está tudo bem lá, Natália? Glória a Deus. Amém. Só disse que ia chegar onde? Chegou hoje, graças a Deus, está em casa. Glória a Deus, de nossas orações. Então ele está falando aqui, ó. Então eu falei que quando ela chegasse, eu vou arrumar um pouquinho disso. Ela, né, acabou de chegar, só vou já lá direitinho que eu vou dar um pouquinho lá, ver ela. Em Jesus. Glória a Deus. Sim. Então ele está dizendo aqui, ó, vamos lá. 2 Crônicas. E se o meu povo, é isso? Quem é o povo de Deus? Vou te perguntar uma coisa, você se considera povo de Deus? Você acha que você é povo de Deus? Oi?
É versículo 14. Você acha que você é povo de Deus? Ou você tem certeza que é povo de Deus? Tem gente que não está com certeza não, mas não está tranquila. Você acha que você é povo de Deus? Eu sei lá, se você não é de Deus, você é de quem? Irmão? Só tem dois lados. Então agora você se decidir aí, resolver ser povo de Deus. Se não é, agora, a partir de agora, vai ser em nome de Jesus. Não é não, dona Maria? Se não era, tem que passar a ser, irmão. Em nome de Jesus. Está todo mundo em dúvida, sei lá. É a pessoa de Deus, é a pessoa de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, né? Eu não sei, eu não posso julgar ninguém, mas mesmo se você tiver feito alguma coisinha errada, eu acredito que você continua sendo de Deus, irmão. Entendeu? Só não deixou de ser de Deus. Não. Então ele está dizendo aqui, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é isso? Ah, você é cristão? Sou cristão. Ele se humilhar. Tu sabe o que é se humilhar? É você aceitar o que Deus fala. Aceitar o que Deus fala não é tão fácil não, gente. A nossa carne, ela tem um orgulho. Eu não sei se é dela, se é maligno, não sei de onde que vem. Não, eu não estou falando com vocês não, estou falando com o ser humano. Normal, ela tem um orgulho. Se deixar, ela não deixa a pessoa baixar a cabeça para Deus. É um orgulho assim, de querer estar certo. Tá ligado? É só ela que está certa. Então ela não quer deixar você aceitar o que Deus está falando, se humilhar, aceitar, por exemplo, eu estou errada, não é isso? Irmão, uma vez Deus falou comigo, eu falei assim, eu ficava chateada por eu estar errada, eu toda hora me corrigindo, toda hora eu estou errada, não é possível. Aí eu sentada assim, Deus falou comigo, Fabiana, mas se você estivesse totalmente certa, vamos supor assim, se nunca errasse mais, nunca mais, eu ia ter que arrebatar você aí da terra. Você está sendo ensinada. Todos que ainda estão aí na terra estão sendo ensinados até chegar à medida de varão perfeito, a estatura de Cristo. E outra coisa que Deus falou para mim, ó, para você estar aí, nunca mais você vai cometer um erro, nada. Você não poderia estar mais nesse corpo. Deus conversando comigo, é que Deus conversa com a gente. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, sabe que o Senhor tem óleo? Por quê? Porque nós moramos no corpo de quê? O nosso corpo, a nossa carne, ela é inclinada para o pecado. Nós moramos no corpo do pecado. E Deus falou assim para mim, para você, o que você quer? Você quer o quê? Morar aí na terra e nunca mais pecar. É isso que você quer? Deus estava pensando comigo. Eu teria que tirar você desse corpo. Teria que translatar logo você, trazer aqui para cima, porque você mora num corpo de pecado. Isso não significa que você vai viver pecando, que você vai viver no pecado, não. Isso significa que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sofrer tentações na carne, por mais firme que você esteja no seu espírito. Você pode chegar ao ponto de não cometer erros graves, mas, em vez em quando, você vai falar uma coisinha que não deve, não, vai pensar uma bobeirinha que não deve, porque você mora num corpo de carne. Você sempre vai ter que lutar contra o pecado, contra a sua carne, enquanto estiver aqui. Agora, depois de sair daqui lá para o céu, acabou isso. E isso é o que o apóstolo Paulo estava passando. Ele, meu Deus, quem me livrará do corpo dessa morte? Se o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, isso eu faço. Porque eu vejo no meu homem interior um desejo de servir a Deus, mas eu vejo nos meus membros, ou seja, na minha carne, outro desejo. Você entendeu? Então a sua carne, ela sempre vai resistir a fazer a vontade de Deus. Escuta bem isso. É para você pedir perdão, ela vai tentar botar um orgulho no seu coração, mas só você que pede perdão, porque tem que pedir perdão a ela. A toda hora você vai ter que ficar
perdoando essa pessoa? Você já perdoou tantas vezes, você é trouxa por acaso também? Será que Deus não está vendo essa pessoa que está errada, que não sei o quê? Ela sempre vai tentar impedir você de aceitar o que Deus está falando. Mas seja uma pessoa mansa, trata as pessoas bem, mas mais do que eu já trato, e já sou pisado, que não sei o que, entendeu? Então a casa, ela sempre vai dar uma desculpa para você não fazer a vontade de Deus. Trata sua mãe e seu pai um pouquinho, mas mais do que eu já trato, não bebo, não fumo, o que quer mais? Eu já não bebo, não fumo, o que minha mãe quer mais? O que meu pai quer mais? Sempre eles vão fazer isso. É sério. Fala de tratar bem, ela não me trata bem, mas irmão, Deus não está mandando ela te tratar bem, está mandando você tratá-la bem. Faz o que Deus está falando. Deus fala individual com cada um. Você está entendendo? E outra coisa é dando que se recebe. Poxa, meu pai não me dá um abraço, você dá ele? Não. Então, 1 a 1, gente. Você está entendendo? Poxa, mas o Bernardinho nunca diz que me ama. Você diz que ama ele? Eu não, ele não diz que me ama. Está vendo como o orgulho sempre fala mais alto? Façais com o seu próximo o que você gostaria. Como que você gostaria de ser tratado? Igual um animal, pastor. Então trata como um animal. Você vai receber isso. Eu gostaria que me odiasse. Então odeie. Não, pastor, eu gostaria que me tratasse com muito carinho. Então trata com carinho. Eu gostaria que cuidasse de mim. Cuida de alguém. Nem que seja um cachorro na tua casa, sei lá. É dano que se recebe, gente. Glória a Deus. Então, ele está falando aqui, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, qual é o primeiro passo? Se humilhar. É aceitar o que Deus está falando. Qual é o próximo passo? E orar. A gente não vai chegar a lugar nenhum sem oração. Jesus disse o seguinte, sem mim, nada podeis fazer. Você quer mudar o seu coração. Você quer mudar o seu jeito, você quer mudar a sua vida, você quer mudar a vida de alguém, mas sem orar, não tem como. Você tem que orar. Aquilo que as suas necessidades, tudo você tem que orar, botar na mão de Deus. Glória a Deus. Pastora, tem pessoas que me tratam muito mal, já não aguento mais. Você tem que orar. Jesus disse, orai pelos que vos maltratam. Por quê? Porque ou aquela pessoa vai ser liberta daquele espírito para parar de te maltratar, ou se Deus ver que não tem como ser liberto, sei lá, se não for alguém da tua família, Deus vai afastar de você e vai parar aquela... Tem pessoas que você fica chateado, triste, porque se afastou de você, não tem? Não tem? Mas você tem que entender que Deus sabe o que faz. Quando Deus chamou Gideão para uma batalha, para vencer uma batalha, tinha 32 soldados com Gideão. Deus, ele falou para Gideão, Gideão vai lá e apregou lá o ouvido do povo e manda os covardes e medrosos irem embora. E Gideão foi lá e fez o que Deus mandou. Dos 32 mil soldados, 22 mil saíram. Era medrosos e covardes, só ficou 10 mil. Dos 10 mil, Deus falou para Gideão, Gideão, vai lá, desce lá, leva ele lá na beira do rio, lá para ele beber água, que lá eu vou provar ele quem são os vigilantes. Tinha uns que eram mais vigilantes, tinha outros que eram mais distraídos. E aí Deus foi observando o jeito deles de beber água lá, e selecionou lá aqueles que eram vigilantes. Dos que eram vigilantes, ficaram 300 soldados. Gente, 32 mil, só ficaram 300. Porque às vezes você fica pensando assim, Deus,
Era tanta gente que eu tinha, tanta amizade. Hoje em dia só tem a Bernardina, só tem o Getúlio, mas é tão pouquinho. Mas são os pequenos, pouquinhos que não vão te trair, os pouquinhos que não vão te enganar, os pouquinhos que você pode contar, os pouquinhos que são sinceros com você. Agora, aqueles que iam te enganar, aqueles que iam te prejudicar, Deus tirou. Você não tem que ficar triste por causa disso. Aqueles que podiam trair o Gideão, porque os medrosos, os covardes, podiam trair ele. Se botasse uma espada, cadê o Gideão? Cadê teu chefe? E estaria com medo de morrer. Eles não eram medrosos. Aqueles que não eram vigilantes, também ia prejudicar. Aí Gideão está mandando vigiar, vigia, e o cara está dormindo lá. Os caras até pegaram o Gideão lá distraído. Então, se Deus tirou da sua vida, não reclama, abençoa, ora e pronto. Tem pessoas que faz parte da sua jornada, da sua vida, ela vai com você até o final. Tem outras que não. Eu vi uma mensagem muito interessante. Se você pegar um trem em Nova Iguaçu, vamos botar no centro da cidade, tem pessoas que vão com você até o centro da cidade, tem outros que vão descer antes. Cada estação vai descendo um pouquinho. Aí tem uns que vai descer mais à frente, tem outros que vai descer mais lá na frente. Assim é a jornada da vida. Tem pessoas que ficam com você por um tempo, mas não vai ficar mais. Tem outros que ainda vai entrar na sua vida. Tem outros que vai entrar e sair. Tem outros que vai ficar até o final. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando de relacionamento de casal não, tá, gente? Pelo amor de Deus, vai ter tempo errado para não errar algo não. Estou falando de pessoas que Deus põe na sua vida. Amigos, pessoas para te ajudar. É pouquinho que você tem. Mas pastor, eu não tenho mais ninguém, só tem Bernardinho e Getúlio que eu posso contar, mas é os pouquinhos que Deus botou fiel para te ajudar. Se Deus tirou, não reclama, Deus sabe por que tirou. Talvez aquela pessoa não estava sendo fiel com você, você não sabia. Pior coisa que tem, é melhor um inimigo declarado, irmão, do que um inimigo incubado, a pessoa que finge que é seu amigo, mas está doido para te dar uma apunhalada pelas costas. Quem traiu Jesus? Não foi os fariseus, né, galera, aqueles que se diziam inimigo de Jesus, não foi. Foi os Judas, que comia na mesa junto com ele. Que se dizia amigo dele. Foi ele que traiu Jesus, então você tem que ter cuidado. Sou muito seu amigo, sou muito seu cuidado. Entendeu? Daqui a pouco fica só sabendo da bomba. Então, se Deus tirou, não reclama não, glória a Deus. Deus tirou um, ele vai te dar outro, sincero, fiel. Entendeu? Gideão era pouco, mas era poucos que ele podia contar. E aquele dali, e outra coisa, eles eram obedientes, tá? Gideão, do jeito que eu fizer, vocês fazem também. Eles fizeram certinho. Venciam a batalha, juntos. Glória a Deus. Tem gente que vai pela quantidade. Não, mas se eu tivesse 1 milhão de amigos, então, talvez você não está nem vivo mais. Ali ia ter amigos, tudo quanto é jeito ali, amigo traído, amigo enganador. Não. Até você tem que orar a Deus. Quando você orar, você não vê o mundo espiritual, vê? Você conhece o coração das pessoas? Então você tem que orar. Deus, afasta de mim toda pessoa que tiver um demônio ali de inveja, um demônio para me prejudicar, para me enganar, afasta da minha vida. O Senhor está vendo, eu não estou, mas o Senhor está vendo. E o Senhor põe na minha vida pessoas que vão me ajudar, que me amem, que torcem por mim de verdade. Eu tenho que pedir isso a Deus. Afastar de você tudo quanto é coisa ruim. Não, você está ali com o Lucifer do lado e não sabe.
Entendeu? Cada menino que é seu amigo, e o bichinho tá lá nele, lá, e você não tá vendo. Não? Tá vendo, ô marido, esse negócio aí que você me contou ontem? Ah lá, o bichinho estava ali, tá vendo? Hã? A pessoa fica dando mole. Hoje em dia, ó, que tem de mulheres morrendo de feminicídio, de outras coisas mais, mas sabe o que acontece? Mulheres não vão ficar chateadas comigo, não. Se vocês ficarem também, Deus vai te mostrar a verdade. Eu não estou generalizando, não, mas as mulheres também estão dando mole, gente. Estão vendo como é que está o mundo, elas acreditam. Parece um Dom Juan de Barque. Ai, você é a rosa do meu jardim. Ai, meu Deus, não mora. Daqui a pouco eu só os espinhos, os espetos, na rosa. A rosa está toda, como é que é? Quando tira as pétalas, por que, Rosana? Toda despetalada, quanto é lado. Irmão, a mulher está dando mole, irmão. Aí o cara vai, daqui a pouco tem um espírito ali, mata você, mata a sua família, começa a perseguir sua família. E aí? Vai se esconder onde? Tem que vigiar, pessoal. O diabo está solta. E o pastor Mota, ele já pregou uma palavra várias vezes, está no Apocalipse, que o diabo ele fez uma promessa de perseguir as mulheres, sabia? De destruir as mulheres. Você tem que ter cuidado. Mas como é que ele está destruindo? Através dos homens. Está usando os homens. Entendeu? Lá no Jardim do Éden, ele usou a mulher para destruir o Adão. Agora ele está usando os homens para destruir a mulher. Aí você fica aí, não uma bobona, ah, meu Deus, ele está apaixonado. Daqui a pouco o bicho pega, irmão. Vigia isso, irmão. Melhor só do que só do que mal acompanhada. Vai nessa, perde sua vida, perde sua liberdade. Igual eu tenho minhas filhas lá em casa, eu quero um marmanjo no meio das minhas filhas, irmão. Daqui a pouco me perseguindo aí, se não ficar comigo, eu mato suas filhas. Não, comigo não, irmão. Não, mas eu não dou lugar ao diabo de jeito nenhum. Está amarrado no nome de Jesus. Você está entendendo? Aí fica dando mole, fica nessa. E às vezes, não vou ficar com ele não, só vou tomar um milkshake. Ele vai jogar você dentro do carro, vai fazer de você um milkshake, depois te mata, te joga lá na mata e vai embora. O que ele vai fazer? Ele vai levar você lá pro bar, vai fazer um milkshake, depois ele mata você e mete o pé. E vai embora. Mas se fizer isso, ele vai preso por alguns dias, aí paga uma fiança, sai e você foi embora. Tchau. Fala. Aí. A coisa é séria, gente. Ó, aí pensa que senhora não cai nessas coisas. Senhora. É uma senhora já, não é? Porque é avó, né? Então, mas a avó, a namorada, essa namorada, ela não é uma senhora? Então, aí o que ela fez? Ela arrumou um namorado. Aí o namorado dela, não sei se já estava morando junto ou não. Foi morar junto. Aí sabe o que o namorado dela fez? Estrupou a neta dela. Quantos anos tem a neta? 10 anos. Aí. Bota dentro de casa, mulherada. Pega lá e bota dentro da tua casa. Tá vendo? É o pior, Rose, que ela está falando que o cara está desde a infância ali no bairro. Esse não é de agora, não. Pessoa conhecida há anos aí. Tá vendo? Olha a situação. Vai confiar. Sabe por quê? O diabo estava nele, irmão. Tá vendo? Agora você imagina, essa menininha, é menina, né? Quase 10 anos de idade.
idade. Olha o trauma que essa menina vai carregar. Ela pagou, o inocente pagou pelo erro do outro. Vai lendo para sua casa. Mas você ama. Meu Deus, mas eu te amo. Irmão, esquece esse te amo. Eu amo você, eu amo sua netinha, eu amo também sua filha. O que tem mais a me amar aí? Ai, pelo amor de Deus. Tá aí, né, Cida? Gente, o pessoal tá caindo nessa. Tá amarrado em nome de Jesus. Acorda. Eu vou falar que nem o Nicolas Ferreira, irmão. O Nicolas acorda, Brasil. Acorda, mulherada. Acorda, mulherada. Pelo amor de Deus. Entendeu? É sério. Vai ficar caindo nessa até quando, irmão? Vai nessa não. Outros querem dinheiro. Tem um rapaz novo aí, não estou generalizando, que não quer trabalhar não, quer coroa com dinheiro para buscar ele. Tem uma casinha, tem um papazinho, tá ótimo. Te amo, hein? Jesus. Minha irmã, a pessoa não entende. Eu conheci um rapaz que ele tinha uma senhora que bancava ele era novo, um rapaz novo. Essa senhora bancava ele. Aí comprava tênis, comprava isso, dava dinheiro, ele bancava mesmo. Às vezes ela parava lá de carro lá, tirava as coisas dentro do carro. Aí o que ele fazia? Ele ficava todo bonitinho, todo arrumadinho e namorava com uma mais novinha. Aí sabe o que ele fazia? Ele pegava o dinheiro que a senhora dava para ele para levar uma novinha para sair. E a bobona lá, bancando ele e a amante. Entendeu? Gente, não. Tem que vigiar. Então ele está falando aqui, vamos lá. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí esse negócio aí que eu estou falando da mulher, tem a ver com aquele versículo que eu preguei lá. Ninguém, de maneira nenhuma, vos engane. Cuidado com esse negocinho. Aí fica mandando florzinha para você no WhatsApp. Boa noite. Aí manda mensagem de madrugada. Eu estava sem sono. O problema é dele, irmão. Toma um comprimido lá para mim dormir. Você é sonífero, por acaso? Não. Ele ligou para você que está sem sono. Eu não sou sonífero, não, meu filho. Eu não sou enfermeira, eu não sou médico, eu não sou sonífero. Então você ligou para o lugar errado. Entendeu? Coisa séria, gente. Aí ele diz assim, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não é isso? Se humilhar. E orar, tem que orar. E buscar a face do Senhor. Tem gente que não busca a face do Senhor. O que é isso? Você tem que buscar uma intimidade com Deus. Tu não pode ficar lidando com Jesus como se fosse um papel, só uma religião. Não, você tem que ter intimidade com Ele, entender o que Ele fala com você, ser sensível ao voz do Espírito Santo. Você tem que chegar a buscar a face de Deus até você sentir Deus ali com você. Aí sim, sente que Deus está ali do seu lado, Deus está andando contigo. Aí tá bom, entendeu? Aí ele está dizendo aqui, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Eu chegou onde eu queria. Tem que fazer o que, pessoal? Se converter é uma atitude. Não é você chegar lá, Deus, eu fiz isso errado, mas não sei o que, me perdoa. Tudo bem, você tem que pedir perdão a Deus. Mas, gente, eu já tive experiência, você não vai fazer isso, tá? Porque o pecado tem que ser confessado. Confessa. Eu já tive experiência de ser perdoada por Deus sem antes de eu abrir a boca para pedir perdão. Por quê? Porque primeiro que Deus já viu que no meu coração eu já me arrependi.
Onde eu estava, não estava dando para me pedir perdão, mas no meu coração eu já tinha me arrependido. E na hora eu mudei de atitude. Pronto, me arrependi. Quando você muda de atitude, você se arrepende. Você está entendendo? Deus falou, Fabiana, vai para Itaipu. Eu estou indo para a Vila São Luís. No meio do caminho, Deus fala comigo, amor, você não está me obedecendo. Eu falei para você ir para Itaipu. Ai, meu Deus. Eu volto e vou para Itaipu. Eu ainda não pedi perdão a Deus, mas será que ele não viu que eu me arrependi, não? O filho pródigo, antes do filho pródigo abrir a boca para pedir perdão ao pai, o pai já tinha perdoado ele, desde lá de baixo, porque só em ele ter voltado, o pai já viu que ele se arrependeu. Então nem tudo é palavras, é a sua atitude. Não para de ficar falando com Deus, aquilo que você toda hora está falando a mesma coisa, e começa a agir diferente. Não, isso que eu estava fazendo, que estava errado, eu não vou fazer mais. Deus, me dá força. Se você tiver dificuldade, me dá força para mim não fazer mais. E você muda a sua atitude. Entendeu? É isso, você parou, parei. Eu não quero mais isso aqui que não está agradando a Deus. Eu vou fazer desse jeito. É uma atitude. Gente, a partir do momento que você toma essa atitude, as coisas, tudo que estava dando errado na sua vida, começa a dar certo. Porque você voltou atrás. Você resolveu se consertar com Deus, é diferente. Agora, se eu não me conserto, eu posso ficar ali a noite toda. Senhor, meu Deus, Deus vai olhar, mas você não faz o que eu falei, você não muda de jeito nenhum, você só fala. Você está entendendo? Aí ele está falando aqui, vamos lá. Eu ouvirei dos céus, e se converter, que é mudar, os seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, farei o que, pessoal? E sararei a tua terra. O que é isso? Deus perdoa e Deus muda tudo na sua vida. Aquilo que estava dando errado vai passar a dar certo, porque você mudou de ideia. Mas se você não mudar de ideia, as coisas também nada mudam. Porque vamos supor que ele está falando, que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter o seu mau caminho, eu perdoarei e sararei a tua terra, eu darei lá no céu, ele vai te abençoar. Mas se você não fizer isso, se eu não mudo de ideia, se eu continuo com a minha mesma mania, meu mesmo jeito, como que Deus vai mudar a minha vida? Entendeu? Então, pessoal, tem coisas que Deus requer de você uma atitude. Você tem que tomar aquela decisão. Não, isso aqui eu vou lutar. Tem coisas que não é fácil. Você tem que orar, você tem que lutar muito, você tem que ir para a presença de Deus, tem que clamar a Deus, pedir ajuda de Deus para você se livrar daquele erro. Tem coisa que não é fácil que você se livrar. Você tem que buscar mesmo ali a face de Deus. Até aplicar um jejum para quebrar a tua carne, teu orgulho, você fazer o que Deus quer. Mas vale a pena. Porque toda vez que você obedece, se rende a Jesus, Ele também se inclina. Olha o que acontece quando você faz isso. Lá no 15. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Quer dizer que agora sim, Deus vai olhar para mim. Tudo que eu falar, Ele vai me prestar atenção, Ele vai fazer. Glória a Deus. E há coisas na nossa vida que a gente tem que ter paciência. Às vezes, mas eu quero comer uma lasanha. Mas você não tem paciência de esperar a lasanha ficar pronta. Porque a lasanha agora não tem pronta, você tem que esperar fazer. Se você quiser comer uma lasanha, você vai ter que, sei lá, se você não tiver os ingredientes, você vai ter que ir no mercado, você vai ter que comprar ingredientes, você vai ter que cozinhar lá o frango, sei lá, a carne, o que você quer fazer lá. Você vai ter que montar a lasanha direitinho, você vai ter que levar no forno, você vai ter que fazer os procedimentos. Se você pedir uma lasanha a Jesus, Ele vai te dar a lasanha, mas muitas das vezes ele não dá do jeito que você quer. Às vezes Ele não vai te dar pronto, Ele vai te dar os ingredientes para você fazer. Você está entendendo? Então você tem que pedir a Deus.
sabedoria, força, e é aquele negócio, vai orando. Quanto mais você chegar perto da luz, mais você enxerga. Às vezes tem coisas que eu quero enxergar lá, a luz está fraca, eu pego a lanterninha do celular, jogo a luz lá em cima, eu enxergo bem. O que é isso? Quanto mais você se aproximar de Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo, mais você enxerga. Glória a Deus, amém? E aí você vai orando, vai pedindo força a Deus. É a mesma coisa sua família, você tem que estar sempre orando pela sua família, não pode deixar de orar. Orar, repreender o mal, não pode deixar de orar pela sua família e confiar em Deus, porque Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos e pensamos. Glória a Deus. Nossos filhos são herança do Senhor, serão discípulos do Senhor. Sempre lembra isso a Deus. Senhor, o Senhor prometeu que ensinar os meus filhos, o Senhor prometeu que eles são seus, e aí vai embora. Glória a Deus, amém? Não, tem que explicar isso aqui. Obrigada. Dá tentando entender o que você está falando. Pessoal, preste bem atenção. A gente vamos para o caminho santo. Hoje é sexta-feira, né? Então, nós estamos com um novo propósito com Deus, que nós vamos fazer aqui na igreja, aqui no Caminho Santo. Mas eu vou estar explicando a vocês direitinho o que se trata. Antes da gente começar, tudo tem que ter uma base bíblica, que é para vocês entenderem que tudo que a gente não faz por fé é pecado. Você sabia disso? Tudo é possível que crê. Às vezes a gente já vai, tem gente que já vai para a igreja, eu vou para a igreja, mas eu estou tantos anos lá, não acontece nada, mas eu nem sei ir. Entendeu? Você já não está indo crendo, o problema não está na igreja, o problema está na sua crença. A mulher, aí eu vou explicar sobre isso, depois eu vou estar explicando lá, vou fazer uma live, não sei se eu vou fazer uma live, não sei o que eu vou fazer, e eu vou estar explicando vocês. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela acreditou que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela ia ser curada. É isso, é o jeito que você acredita. A mulher não passou aqui no Caminho Santo aqui, ela disse, pastor, eu passei com tanta fé naquele Caminho Santo, ela não foi do morro subiu, desapareceu. As pessoas passam como se estivesse passando uma passarela. Tá bom, vou passar, mas já sei que não vai acontecer nada, não vai acontecer nada mesmo, irmão. Você tem que passar crendo. Você está passando. O tapete em si, ele não é que ele é santo, salvo, mas a partir do momento que nós consagramos o Senhor, agora é. Glória a Deus. Amém? Então vamos orar então em nome de Jesus. Vem cá. Você que sabe falar melhor. Pessoal, só mais um minutinho dessa atenção aí, porque tudo que diz respeito à igreja, à obra de Deus, diz respeito a todos nós. Glória a Deus. Bom dia, gente, a paz do Senhor. Então, dia 4 de abril é o culto jovem, às 6 horas. E aí, né, nós temos aí uma semaninha só, 2 semaninhas, mais ou menos. E aí eu queria ver com os irmãos, quem puder, estiverem disponíveis, para a gente poder fazer o evangelismo no sábado. Não sei se é esse ou outro, que é o sábado antes do culto jovem. Aí quem tiver interesse, vamos pensar de poder estar junto para poder evangelizar, vamos marcar um horário que fique bom para todo mundo. Aí essa semana a gente vai, como Jesus, ver se faz os panfletos, né? Já tem aí o convite virtual, então vocês podem enviar aí para as pessoas, já está convidando para o nosso culto jovem. E ali tem uma caixinha, quem puder contribuir com uma quantia, né, para a gente poder estar fazendo um lanche, a gente também poder estar fazendo uma ornamentação, aí que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês.
dar uma limpadinha aqui na igreja, né? Porque vem visitantes, a casa de Deus é bom a gente estar sempre deixando tudo organizado. Aí a gente vê também o horário para a gente poder estar organizando, vou estar colocando lá na agenda. Mas, gente, a palavra da gente que nada é a força nem a violência, certo? Somos uma equipe, estamos juntos em prol da obra de Deus. Então, eu preciso da opinião de vocês, que eu não posso chegar lá, você sabe de tal hora. Não, estou perguntando aos irmãos qual o melhor horário para cada um, para que a gente possa reunir o máximo de irmãos aqui, para a gente poder estar evangelizando, tá bom? Então, vocês estão livres para opinar no horário da limpeza, no horário do evangelismo, para a gente poder estar fazendo tudo para a casa de Deus. E também, gente, no culto jovem, quem quiser uma oportunidade para cantar um hino, contar um testemunho, trazer um versículo, também sintam-se à vontade. Só me avisa com antecedência para a gente poder estar organizando, entendeu? Para não prolongar e estender muito o culto, né? E também peço com muito carinho, como sempre, de fazerem o possível para chegarem no horário, entendeu? Às vezes a banda chega e aí tem que esperar o pessoal chegar. Então, se pelo menos a igreja já começar a chegar no horário certinho, a gente começa no horário certinho e faz tudo com muita calma, né? A gente vai ter ali o nosso coração calminho para ouvir a palavra de Deus, vai ser aquela coisa nas pressas, vai precisar engolir um pãozinho, rasgando a garganta, falando com os irmãos naquela correria. Não, a gente tem aquele momento de comunhão, de alegria ali entre os irmãos, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, vamos para o caminho santo, em nome de Jesus. Vamos orar. Já sabe que vai ter pãozinho, né? Ué, agora vai ter que ter pãozinho. O pessoal vai ficar, ué, cadê o pãozinho? Sabe? Não chega. Não sei. Ai, Jesus. Vamos para o caminho santo, vamos orar. Não, fala minha mãe assim, agora tu tá amarrado. Ela pode ir lá. Nossa, que cuidado com ele levanta da cama, os ossos, vira, o tempo virou assim, tá com os ossos todinhos. Não, mas com Jesus não tem tempo virar, desvirar. Jesus já deu saúde no outono, no inverno, no verão, e a primavera, todas as estações do ano. A primavera, o frio, o verão. Quem? Tudo que Deus faz é bom, gente, para o nosso bem, entendeu? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós viemos na Tua presença, primeiramente para Te glorificar, não só esses que estão aqui, mas que estão também na live. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus e entendemos através dessa palavra que o que estiver na nossa vida, que não se bate com a Sua palavra, que não é legal, precisa ser confessado, precisa ser tirado da nossa vida, Pai. E nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos. O Senhor disse em mim, nada podeis fazer. Então nós vamos fazer isso junto com o Senhor. Vocês vão repetir assim junto comigo. Repete junto comigo. Em nome de Jesus, nós estamos pedindo ao Pai o seu perdão por cada pecado cometido por palavras,
por atitude, por omissão, por pensamentos conscientes e inconscientemente. Perdoamos, ó Pai, todos aqueles que pecaram contra nós. Também pedimos a Ti que o Senhor os perdoe. E Pai, pedimos agora que não há mais nenhum impedimento, não há mais nenhum empecilho, que o Senhor entre na minha vida, na minha família e muda toda a minha vida, Pai. Tudo aquilo que me entristece, tudo aquilo que me preocupa, eu estou colocando em Tuas mãos. O Senhor disse para me lançar sobre Ti as minhas ansiedades. O Senhor tem cuidado de nós. E peço que a partir de agora, tudo está em Tuas mãos e o Senhor venha cuidar de tudo. Em nome de Jesus. Agora deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, agora que não há nenhum impedimento, não há nada que atrapalhe as nossas orações. O Senhor diz: todo aquele que pede, recebe. Eu oro para que cada uma dessas pessoas, Pai, seja abençoada. Que o milagre que elas esperam no casamento, na prosperidade dos filhos, na família, na saúde venha acontecer. Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha enviar os seus anjos que estão ao seu serviço a favor da vida dessas pessoas, acabando com toda a maldade de Satanás, esses espíritos de demônio que tentam insistir em atrapalhar a vida dessas pessoas, que sabem que não pode fazer isso. E eu, como ministro do seu altar, eu estou amarrando o diabo e paralisando as tuas ações. Você sabe que agora você não pode agir mais na vida dessas pessoas. Sai do casamento, sai da prosperidade, sai dos filhos, sai da fonte de renda, sai da família, sai da saúde, vai embora agora. Pega tudo que é teu. Aonde você estiver agindo na vida dessas pessoas, eu estou ordenando, eu estou exigindo, eu estou mandando esse mal sair. Vai embora agora. Sai em nome de Jesus. Vocês repete agora junto comigo, pessoal. Fala assim: em nome de Jesus. Todo mal, todo espírito imundo, sai agora. Em nome de Jesus. Da minha vida, da minha saúde, da minha casa, da minha família, da minha prosperidade, da minha vida espiritual, da minha vida sentimental. Vai embora agora, em nome de Jesus. Leva a sua dúvida, leva o seu medo, leva a incredulidade, leva tudo que é seu. Sai agora, em nome de Jesus. Sai e não volta mais. Pai, em nome de Jesus, agora não há impedimento. Nós já se consertamos com o Senhor, pedimos o seu perdão, mandamos o mal embora. Agora eu estou consagrando essa água, consagrando esse sal, esse sabonete. Que aonde essa pessoa levar, quem usar, seja liberto, seja curado, seja livre. Eu consagro. O Senhor colocar o seu poder, aquela virtude que estava lá nas tuas vestes, aquele poder que estava nos lenços elementares de Paulo. Que em nome de Jesus, toda pessoa que usar seja liberta, seja livre. E essas peças de roupa, onde eu peço, Senhor, que põe o seu poder, sua virtude aí, ó, em nome de Jesus. E tudo isso é para a sua glória. Agora, Pai, eu estou abençoando cada um deles e peço que o Senhor cubra com o teu manto sagrado. Em nome de Jesus, o Senhor receba aí dízimo, ofertas que são entregues no seu altar.
O Senhor diz que me honrarei, Pai. Honra essas pessoas, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Olha, vocês vão sair daí agradecendo a Deus. E vocês que trouxeram a roupa, você me dá a roupa aqui, tá? Passa uma passadinha aqui, me dá a roupa aqui. Só a roupa para me orar, o resto não. Podem vir. Podem vir embora. Me dá a roupa. Isso. Pai, em nome de Jesus, o Senhor diz assim: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Que o Senhor nos deu poder, uma unção para fazer a sua obra. E esse poder, essa unção, eu estou pedindo que o Senhor passar agora para essas peças de roupa, Pai. Oh, Deus, põe esse poder, essa unção agora nessas peças. E todos que for usar essa roupa, Senhor, que todo mal, se tiver qualquer tipo de espírito maligno, prendendo, segurando, agindo na vida dessas pessoas, vai sair em qualquer área. E essas pessoas serão libertas e curadas. E que elas venham se converter, Pai. O Espírito Santo do Senhor venha trabalhar no coração dela e elas sejam libertas. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Me dá aqui. Toma você. Isso, me dá você. Isso. Fecha os seus olhos. Ô Pai, eu estou apresentando, Senhor, essa peça de roupa, Pai. E em nome de Jesus, eu estou pedindo, Senhor, o poder do Senhor, a virtude do Senhor que estava naquele manto do Senhor, sobre essa peça de roupa. Deus, a pessoa que usar essa roupa, se tiver algum espírito maligno oprimindo a pessoa, ele vai sair. E a pessoa vai se converter, Senhor, de todo o coração. É assim que eu consagro, Pai, em nome de Jesus, essa peça de roupa, para a glória de Deus. Amém? Vamos aqui. Vamos aqui. Dá aqui. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, oh Deus, eu estou apresentando, consagrando, Senhor, essas peças de roupa, Pai. Em nome de Jesus, eu estou pedindo, Senhor, o poder agora, a virtude do Senhor sobre essas peças de roupa, Pai. Que em nome de Jesus Cristo eu consagro no seu altar. E cultos aos donos dessas roupas, donas, vestir. Se tiver um demônio agindo, oprimindo, prendendo aquelas pessoas, vão ser libertos, seja em qualquer área da vida. Que aqueles espíritos saiam e teu Espírito Santo comece a trabalhar no coração dessas pessoas, para que elas se convertam ao Senhor. Em nome de Jesus. É assim que nós oramos. E também, Pai, apresento o Senhor aqui essas fotografias, esse caderno de oração. Aonde estiver essas pessoas, Pai, põe a sua mão. Que todos venham a ser libertos, curados, livres. Que todos venham a se converter, Pai, sejam salvos. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Aqui, meu filho. Deus abençoe. Glória a Deus. Ah, sim, eu vou avisar o irmão Ronaldo. Obrigada, tá, Dona Maria? Que Deus te abençoe, tá bom, minha filha? Gente, Deus abençoe aí o pessoal do Face, o pessoal do YouTube. Em nome de Jesus, se assim Jesus permitir, mais tarde a gente vai para aqui de volta, tá? Deus abençoe vocês aí em nome de Jesus. E graças a Deus. Vamos na paz.